Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, queridos ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. E a nossa convidada de hoje é a professora doutora Elizabeth dos Santos Tavares, que atualmente é coordenadora do EAD na Unimes, coordenadora de projetos e inovações e de formações de professores no Colégio Novo Tempo e colaboradora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ela é graduada em Pedagogia e especialista em aperfeiçoamento em Administração Escolar pela Unimes, especialista em aperfeiçoamento e supervisão escolar pela Unisantos e mestra e doutora em Educação pela PUC São Paulo. Obrigada por você estar aqui com a gente conversando hoje no nosso programa. Eu queria iniciar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua infância, seus pais, seus irmãos. Como é que foi? Você é aqui de Santos? Sou de Santos. Bom, primeiro eu queria falar assim, do prazer imenso de estar aqui com vocês, né? A Rádio Unimes, eu sou uma pessoa fissurada em rádio. Lá no Colégio Novo Tempo nós temos uma rádio. Sim. E aqui nós temos a Rádio Unimes também, né? Uhum. Isso é uma coisa maravilhosa. Principalmente porque o desejo nosso é que essa nossa rádio aqui da Unimes, ela seja cada vez mais um canal de comunicação com a comunidade, especialmente divulgando toda a produção de conhecimento que a gente constrói aqui na universidade, né? Uhum. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Meus amigos, gente boa pra caramba. Então, seja muito bem-vinda. Isso aí. Bem, eu tenho uma particularidade interessante na minha vida, porque eu sou filha de imigrantes mesmo. Meus pais, tanto meu pai como minha mãe, infelizmente hoje já falecidos, eles eram portugueses. Uhum. Minha mãe da Ilha da Madeira e meu pai do continente mesmo. E eu tenho mais 2 irmãs e um irmão. Nós somos muito unidos, graças a Deus, os 4. Meus pais sempre valorizaram muito a questão da educação. Então, todos nós, as 3 mulheres, são professoras. Sonho de pai português que quer suas filhas professoras. E o meu irmão é engenheiro civil, certo? Uhum. Então, todos nós tivemos a oportunidade de estudar e de seguirmos a nossa carreira. Uma infância muito feliz, a gente morava em casa, tinha quintal, tinha frutinha, tinha bichinho, né? Uma delícia, né? E eu estudei no Colégio Coração de Maria, aqui em Santos. A minha família é uma família católica, eu estudei no Colégio Coração de Maria. Que é uma escola que eu também tenho muito orgulho de ter pertencido, né? Uhum. E depois eu vim fazer a minha graduação e as habilitações que eu fiz do curso de pedagogia na Unimes mesmo. Então eu sou prata da casa mesmo, certo? Já que você é prata da casa, como é que era na época estudar pedagogia na Unimes? Onde é que era? Era já no campus da Constituição? Era no campus da Constituição, uhum. Muitos alunos, né? Cursos presenciais na época. Professores muito bons, né? Uhum. Alguns ainda estão aqui na casa. Sim. Na casa acho que nós não temos mais, mas na cidade ainda, né? E os alunos em geral, era um curso mais feminino também, uhum. Né? E em geral nós fazíamos o curso de pedagogia mais voltado mesmo para a docência, de primeiro, naquela época, o 4º ano, docência para isso, e também aí existiam a parte as habilitações que hoje não existem mais, uhum. Para você futuramente, quem fazia carreira, fazer administração escolar, supervisão, orientação educacional e tal, né? Isso me proporcionou, eu construí uma carreira na rede estadual de ensino, na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Que foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, eu trabalhei por 29 anos na Secretaria da Educação. Concursada? Como é que concursada, foi? Isso. Eu fui professora concursada, eu fui diretora de escola, eu fui supervisora de ensino. E na época também, nós tínhamos o que hoje se chama Diretoria Regional de Ensino, chamava-se Delegacia de Ensino. Uhum. E na época, num determinado momento, esse cargo, embora fosse um cargo de confiança, ele foi realizado também por concurso público, foi a Fundap quem realizou,
E eu prestei esse concurso e eu fiquei por 2 anos delegada de ensino de Santos, porque a gente tinha um grupo também de educadores na cidade que discutia muito as questões da educação na cidade. E como é que foi essa época, ser delegada de ensino, que é uma responsabilidade imensa, né? Você está sendo responsável por várias crianças, né, que vão estar sendo educadas. Como é que foi essa época? Então, essa trajetória na minha vida é uma coisa assim muito gratificante, porque esse grupo ainda permanece com muito menos vigor hoje, mas nós tínhamos um grupo de educadores que eram pessoas engajadas politicamente também, certo? Em diferentes partidos, inclusive, e nós discutíamos muito as questões da educação da cidade. Especialmente num determinado momento na cidade de Santos, onde nós tivemos administrações mais democráticas, foi discutido o plano municipal de ensino, foram realizadas conferências municipais de ensino, e isso fez com que esse nosso grupo, ele tivesse uma visão real das questões educacionais na cidade. E quando, no caso, a administração estadual resolveu fazer esse processo seletivo, como desse nosso grupo, eu era a pessoa que era mais, vamos dizer assim, talvez naquele momento qualificada para fazer esse concurso por pertencer à rede estadual, então eu fui intimada por esse grupo mesmo, falar, vai você e faz. A gente precisa andar junto. Isso. E aí eu fui fazer o concurso, certo? Na ocasião você podia prestar esse concurso para mais do que uma delegacia de ensino, eu fiz exclusivamente para a delegacia de Santos. Havia, você fazia uma prova, certo? Que eu obtive uma classificação muito boa e você apresentava um projeto para desenvolver naquela delegacia de ensino, né? E aí, nesse momento, quando saiu o resultado desse processo seletivo e que eu fui a pessoa escolhida, não é? Selecionada, além da gente ter a possibilidade de pensar, porque aí já tinha um projeto, esse projeto também não fiz sozinha. Quando saiu o processo seletivo, eu me preparei para a prova e o projeto eu já discuti com outras pessoas também, não é? Que faziam parte desse grupo. Então, a gente tinha um chão para iniciar um trabalho lá na delegacia de ensino também. E nesse momento também, eu preciso destacar isso, que é muito gratificante para mim. Na época, o prefeito da cidade era o doutor Davi Capistrano. E a Sueli Maia era secretária da Educação também. E nós tínhamos uma relação muito intensa em se tratando de educação. E nós conseguimos realizar vários projetos muito relevantes e significativos para a cidade, porque juntamos a rede estadual com a rede municipal, pela proximidade com o Davi e com a Sueli, que foi um momento assim muito gratificante na minha vida. 2 projetos, especialmente, que nós desenvolvemos, um projeto chamado Toda Criança na Escola, onde nós envolvemos o Exército, de visitar as famílias, de fazer um mutirão para que nenhuma criança ficasse fora da escola na cidade de Santos. Nossa, isso é uma loucura que eu estou pensando aqui. Se você tem educação, a criança não vai para a rua e não tem criminalidade, que é uma consequência. Como a educação é importante, né? Como o seu papel foi importante para muitas crianças, né? Como, Gabi, nós identificando aquelas crianças que estavam fora da escola, qual trabalho que imediatamente nós tivemos que fazer para colocar essas crianças dentro da escola, né? E eram muitas, é uma coisa surpreendente quantas crianças estavam fora da escola. Isso eu estou falando lá da década de... antes até. Antes até, certo. Acho que 91, 92, mais ou menos, né? Então, você não tinha esse projeto de universalização que depois acabou acontecendo, do ensino fundamental, né, tal. Nós também realizamos um projeto que depois a gente até brincava que ia cobrar royalties do ex-ministro Paulo Renato, que era a Escola de Verão, onde, na realidade, nós... identificamos que muitas crianças no ensino fundamental, eles eram reprovados, vamos dizer assim, na escola, não é?
E que e todos nós sabíamos que essa reprovação, ela pouco acrescentava na vida dessas crianças. Sim, repetir igualzinho, tudo de novo, sim, etc. Sim. Né? Então, desanima, que não quer mais para a escola, baixa autoestima. Abaixa a autoestima, né? E aí nós resolvemos, então, essa escola de verão, fazer um projeto de recuperação no mês de janeiro, que era uma coisa inédita, com um currículo já onde ele tivesse uma parte cognitiva mesmo, num período, e no outro período tivesse uma parte mais cultural. Mas gostar a estar na escola. Gostar de estar na escola, né? E isso foi depois, isso aconteceu em nível estadual e depois em nível nacional, né? E ele nasceu aqui. E, surpreendentemente, as crianças... elas querem essa escola até hoje, né? É uma escola que se sintam bem, né? Isso. Que se sintam confortáveis em estar ali aprendendo, né? Exatamente. E essa é uma função do professor, né? Que envolver. Como que hoje em dia um professor pode envolver com tantas tecnologias, tantas informações? Vivendo o mundo real, né? Se você não viver o mundo real, porque o mundo real... Ele tem a tecnologia, ele tem o celular, o iPad, todos os recursos que no cotidiano o aluno está vivendo. Sim, porque hoje em dia o professor em sala de aula, ele compete com o celular, né? Também tem isso. Eu acho uma coisa fascinante hoje, que a informação, que antigamente ela era de, entre aspas, poder do professor, né? Ela hoje, na grande rede, ela está absolutamente disponível. Sim. E numa proporção muito maior do que ela estava anteriormente. Sim. Eu, Beth, professora, detinha determinadas informações, só que não há a menor possibilidade de comparar com as informações que tem na grande rede. Então, o grande lance hoje é realmente eu trabalhar esse aluno para que ele se sinta fascinado por buscar a informação e de forma correta, porque a grande rede também tem umas bobaginhas aí no meio. Eu preciso ensiná-lo onde buscar, como selecionar isso, né? Mas eu vejo que é uma situação irreversível, não é? Ou nós na escola, porque a escola é parte desse mundo real, não é? Assim como a universidade, né? Se nós estávamos ainda numa reunião aqui na semana passada, estava conversando com uma professora nossa aqui de geografia, que é excepcional, que é a Regina, e nós estávamos falando sobre a questão da imigração, né? E eu falei, quem será dos nossos professores que está discutindo a questão da imigração hoje, o que está ocorrendo, não é? Com os problemas que nós estamos vivendo na Europa, não é? São milhares de pessoas, não é? O que é isso? Nós nunca tínhamos visto isso, não é? Nós já tínhamos lido na história e depois isso não é? Apareceu hoje no jornal que é mais que na Segunda Guerra. Então, realmente, é uma coisa que o mundo tem que virar os olhos para lá e saber, né? Como é que eu vou ignorar isso, não é? Eu não posso, isso está ocorrendo. Então, o aluno, ele está vendo isso na televisão, não é? Quer seja o nosso aluno universitário, quer seja o aluno da educação básica, ele está vendo isso na televisão. Como é que eu não vou discutir isso com o meu aluno, não é? Então, acho que a gente sempre, vários autores que a gente estuda, discute, o que é significativo para o aluno, né? Aquilo que é significativo para o aluno, ele vai aprender e ele não vai esquecer, e ele vai conseguir fazer todas as relações com outras informações que ele venha recebendo, né? Falando em comunicação, né, em tecnologia, você implantou o ensino à distância aqui na universidade. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi o convite de você chegar e começar a implantar o IAD, porque existia muito certo preconceito, né? E era um dos primeiros. Como chegar e começar a trabalhar assim? Como é que foi? Olha, Gabi, eu vou te falar que é assim. A Unimes, ela trabalhou inicialmente com um grupo de pessoas bastante reduzido que conceberam um projeto de educação à distância, ainda, vamos dizer assim, de uma forma mais embrionária, vamos dizer. Eles começaram isso em 2004, certo? Quando isso foi sendo desenvolvido e foram se agrupando a esse grupo outras pessoas. Na ocasião, eu já não me lembro se eu fazia mestrado ou doutorado na PUC, eu tinha umas amigas, duas amigas especialmente, que eram pessoas envolvidas, já faziam mestrado nessa linha. Ah, sim. Certo. A Cláudia Ardag, que esteve aqui conosco um tempo também, né? E a Adriana. E
essas pessoas, quando eles falaram aqui conosco do curso de pedagogia, porque eu coordenava o curso de pedagogia presencial e conversaram conosco, querendo que os nossos professores fossem autores de material, dos materiais que seriam utilizados no curso de pedagogia à distância, etc. A partir dali nós começamos a nos reunir e eu pedi ajuda para a Cláudia e para a Adriana. Sim. E aí nós começamos a discutir como seriam esses materiais, porque eu coordenava o curso do presencial e passei, entre aspas, a coordenar essa elaboração do material e começamos a estudar. A partir daí, na ocasião, eles me propuseram que eu ficasse com a coordenação do curso de pedagogia e que eu trabalhasse meio período aqui, já no EAD, embora ele ainda não estivesse aprovado e ainda não estivesse, mas aí a gente já num caráter mais pedagógico, avançando mais para isso, né? E é apaixonante, você trabalha aqui, você sabe o que é, é apaixonante. Todos nós aqui trabalhamos, sabemos o que nós podemos fazer aqui dentro, não é isso? A dedicação que nós temos, vocês com toda a parte de comunicação, das videoaulas, nós lá com a parte pedagógica, mas é uma coisa maravilhosa. Você aprende a trabalhar em setores diferentes, mas com a intenção de fazer o mesmo objetivo. Né? E o melhor trabalho, né? Com a melhor qualidade, não é isso? Porque a aula texto ela é altamente enriquecida com a videoaula, não é? Então, os nossos setores aqui, praticamente, vamos dizer assim, eles se complementam. Especialmente, eu acho, essa coisa do nosso texto e da videoaula, né? Sim. Porque os alunos hoje são muito mais imagéticos também e a videoaula, ela é um reforço importante para... Basta a gente saber como é que a gente vai lá no YouTube, né? Eu estava conversando com a professora Roseli sobre design lá instrucional, então eu falei, Roseli, vamos lá no YouTube dar uma olhada, né? Nossa, 50 mil vídeos de design instrucional com os melhores especialistas, né? Eu falei, vamos ouvir um pouco, depois a gente lê mais, né? Isso, né? Eu acho que é fantástico, né? Isso. Muito legal, parabéns. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, a sua carreira, né? Na sua vida pessoal. Na sua carreira você tem muitos simpósios, muitas viagens. Como é que fica a família? Como é que fica o esposo, os filhos? Eles incentivam? Eu costumo dizer que o meu marido resiste bravamente. Escrevi isso, inclusive, na minha tese de doutorado, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos maravilhosos, graças a Deus. Foram para a área da educação? Não, nenhum dos dois. Isso, um é empresário e o outro é dentista, certo? E tenho 3 netos, certo? Maravilhosos. Hoje a coisa mais importante da minha vida são eles, os netos, né? Um lindo, maravilhoso, mais velho, já tem 14 anos, olha, uma coisa linda, já é um adolescente, isso, que é o Ícaro. Depois tem o Henrico, que é maravilhoso também, e a Jaia, que tem 9 aninhos, certo? São maravilhosos, é uma delícia, né? Graças a Deus eu tenho uma família bem estruturada e eles estão caminhando, estão construindo a vida deles, né? Sim. Certo. Você também é coordenadora pedagógica do Colégio Novo Tempo. Como é trabalhar com crianças e já adultos? Como comparar, como conseguir seguir essa carreira? Na realidade, assim, o meu trabalho no Colégio Novo Tempo é um trabalho, eu sou amiga e irmã da Rita e da Regina, que são 2 pessoas maravilhosas, que são as donas do Colégio Novo Tempo. Nós trabalhamos juntas desde 96. E nós construímos, ajudei bastante, e elas com o trabalho delas, a construção da escola, crescimento e etc. Né? Hoje, o meu papel dentro do Novo Tempo é um papel muito mais junto aos coordenadores, eu diria, né? A escola tem várias unidades, então eu tenho uma relação mais próxima com elas 2, que a gente pensa várias coisas para a escola, projeta, planeja a escola, sempre pensando no futuro, em melhorar, né? As decisões são tomadas rapidamente e as providências são tomadas também rapidamente, isso é uma coisa extremamente positiva, né? E trabalho com os coordenadores. E é um trabalho, assim, muito gratificante, muito. Porque eu penso que a gente tem um grupo também que está se formando cada vez mais, mas que também querem a mesma coisa, querem que as crianças sejam extremamente felizes lá dentro, que eles nunca abdiquem da infância e da adolescência deles, os alunos, né?
que eles sejam protagonistas da vida deles, né? Sim. E que os professores olhem para os alunos sempre pensando que ali existe, o que existe dentro da escola é um aluno na sua individualidade, cada um daqueles alunos na sua individualidade, que são diferentes e que nós temos que respeitá-los no seu desenvolvimento, nas suas características. É bem gratificante. Não é também uma tarefa simples, Sim, não é? sim. Mas é muito gratificante também. Eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, na minha vida profissional, certo? Você acaba tendo contato com crianças e adultos. Como que você vê hoje em dia a educação no Brasil, em geral, na sua opinião? Olha, eu vejo que é assim, nós temos uma verdadeira... Eu trabalhei 29 anos na rede pública. Sim. Né? E eu vejo, infelizmente, eu vejo a educação básica na rede pública como uma educação de baixo prestígio, de desvalorização do professor, né? E, consequentemente, isso afeta a qualidade da educação lá na escola. Né? Então, os resultados de algumas avaliações externas, eles vêm demonstrando isso, que os nossos alunos sabem cada vez menos, né? E isso é extremamente preocupante. Eu acho que o Brasil, ele avançou na universalização de atendimento, mas em termos de qualidade da educação pública básica, nós estamos devendo e muito. Nós eu costumo fazer umas viagens, o Sindicato dos Mantenedores das Escolas Particulares realiza anualmente viagens que você vai para o exterior e você conhece sistemas educacionais. Sim. E visita escolas. Então, você tem uma oportunidade de ver uma situação mais concretamente, né, tal. E também pela minha formação, porque o meu mestrado e doutorado, ele na realidade é na área da educação, mas ele é voltado para políticas públicas. Então, eu estudo políticas públicas, isso é que eu pesquiso e me dedico mais, né? E aí o que você vê é que você tem... talvez os recursos, eles até sejam suficientes, mas eles não chegam na escola como eles têm que chegar. Os projetos de formação, uma das coisas que identificadas na minha tese de doutorado, você tem uma determinada deficiência de aprendizagem nas crianças e os projetos de formação, eles não vão em cima dos professores, vamos dizer assim, para que essa lacuna seja suprida. Sim. Então... eu acho que a gente não tem políticas públicas efetivamente para a educação básica, elas são pobres. A gente tem projetos de governo que mudam radicalmente. Aqui mesmo na cidade de Santos, a gente sentiu isso muitíssimo. Nós tivemos por uma ocasião, 2 governos democráticos e radicalmente nós tivemos governos conservadores ou reacionários, não sei como expressar isso, né, para mim, né? Então, isso muda o entendimento de uma política educacional, né? Quando a gente costuma, eu costumo, Paulo Freire para mim é uma inspiração, né, muito grande. A PUC de São Paulo, ela tem um trabalho maravilhoso em cima da obra de Paulo Freire, né? E Paulo Freire dizia sempre assim: você está a favor do quê e de quem? Né? Então, enquanto na rede pública nós não estivermos a favor de todos, não é? Para que todos tenham acesso ao conhecimento, a gente sabe que há uma desigualdade proposta como consequência disso, né? Então, já no ensino superior, eu vejo que, especialmente nos últimos governos que nós tivemos uma valorização, especialmente das universidades federais, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha um sucateamento das universidades federais. Eu estive num congresso em Recife. Era uma coisa lastimável de você ver a Universidade Federal de Pernambuco lá, né? E, no entanto, hoje, como avaliadora do Ministério da Educação pelo INEP, eu já fiz várias avaliações em campos novos, universidades novas que se abriram, né, que foram abertas, e que são universidades que, na realidade, estão produzindo pesquisa, né,
Recentemente, eu comentei com vocês aqui anteriormente, o professor Sérgio, que foi participar de um seminário aqui na Federal do ABC, né? E que veio falando das maravilhas do trabalho realizado lá dentro, né? Então, eu reputo, e as instituições privadas, elas vão acompanhando esse processo, porque se elas não acompanharem, elas ficarão fora do mercado. Sim. Então, elas também vão acompanhando, né? Mas, de qualquer forma, eu considero que a pirâmide ela se inverte. O aluno da rede privada, da educação básica, é o que ingressa na universidade pública. Sim. E, em geral, é o aluno da rede pública que ingressa na universidade privada. Sim, né? Sim. Então, há uma inversão na pirâmide, né? Nesse sentido. De qualquer forma, eu penso sempre isso, que cabe tanto na rede pública, eu acho que essa dicotomia e essa discussão de rede pública e privada, ela também é uma discussão superada. Eu penso que quem faz educação hoje, ou faz com qualidade, ou então, né, tem que fazer com qualidade, né? Bom, e falando em qualidade, eu queria falar um pouquinho sobre as suas especializações, né? Você fez um mestrado na PUC, como é que foi esse mestrado? A PUC é uma instituição maravilhosa. Mestrado e doutorado, né? Mestrado e doutorado, isso. A PUC é uma instituição maravilhosa. Eu tenho saudade, muita saudade. Falo que vou voltar para fazer um pós-doc, alguma coisa, porque é um movimento de produção de conhecimento, não é? Você acaba entrando num universo que da troca, não é? São poucos alunos que ficam nas disciplinas, professores excepcionais, não é? Eu tive tanto no mestrado, a minha orientadora do mestrado foi a professora Nora Kraukzik, hoje ela não está mais na PUC, ela é professora da Unicamp, uma professora maravilhosa, que foi minha orientadora no mestrado, e no doutorado meu orientador foi o professor Kizotti, que ainda está na PUC, eu falo que ele é santinho por ter me aguentado no doutorado, certo? Que o doutorado já estava mais brava, né? Mas é um privilégio. Eu tive professores assim extraordinários, Ana Maria Saul, Mary Abramovics, Mário Sérgio Cortella, que agora recentemente encontrei aqui em Santos, que vem sempre aqui, professor Kizotti, maravilhosos, professores, né? Alípio Casali, gente muito compromissada com a docência, com a educação desse país. A PUC é uma instituição, é um privilégio estudar na PUC de São Paulo. Maravilhosa, E falando, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do profissional sempre estar se profissionalizando. Porque faz a pedagogia, às vezes fica por ali. A Unimes também oferece alguns cursos de especialização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância. Então, eu queria falar um pouco também que, assim, nesse trajeto desse meu mestrado, desse meu doutorado, Gabi, é uma coisa muito interessante, porque como ele abordou o tempo todo, eu trabalhei em cima de políticas públicas, a minha vida ela se transformou um pouco a partir disso, porque é como se eu tivesse um pouco vendo um mundo com um vidro meio embaçado, e esse vidro foi desembaçando, e eu fui compreendendo muito mais as questões de formulação de políticas, de implementação, de avaliação de políticas, e o que isso pode significar para a reversão de uma situação de educação no Brasil, né? Então, é a ausência de políticas públicas que tem nos, vamos dizer assim, entre aspas, condenado a uma situação educacional tão ruim como nós estamos no Brasil, né? E aí já falando em geral mesmo, né? Em algumas avaliações externas, que a gente até podia questionar, mas não vale aqui. E no caso, eu penso que não é só na educação, é você aqui na rádio, na comunicação, o Estênio. Na realidade, se nós não nos envolvermos no que está acontecendo, no que está sendo produzido, no que está acontecendo no mundo, né? No mundo, não é? Então, a questão da formação, vamos dizer assim, ela não é só uma questão de escolarização, de eu fazer um curso, não é, por exemplo, mas, especialmente, de nós estarmos envolvidos em leituras e reflexões sobre o trabalho que nós executamos e etc. Todo dia a gente tem uma informação, não é? Nova, que se junta a esse conhecimento que a gente tem. Eu sou uma pessoa estudiosa, eu acho que eu já nasci um pouco assim, certo? Que bom. Eu sempre fui muito boa aluna e eu sou uma pessoa estudiosa.
E a universidade, e também a coordenação que eu exerço lá na escola, ela te dá essa possibilidade porque você está sempre trocando com outras pessoas que também têm a vontade de estudar e também estão refletindo sobre educação, né? Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa na nossa vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o EAD, porque muita gente não conhece, não sabe como é que funciona. Conta pra gente brevemente como é que é o curso aqui na instituição, como é que funciona? Então, olha, hoje na Unimes, nós iniciamos com 3 cursos, né? Com o curso com a licenciatura em Pedagogia, com o bacharelado em Administração e com o bacharelado de Ciências Contábeis. Com o tempo, nós fomos formulando outros cursos. Hoje nós temos 12 licenciaturas, 3 bacharelados, 5 tecnólogos e 4 cursos de pós-graduação, aqui no EAD só, né? E isso... eu acho que traz uma diversidade muito grande, mas especialmente uma responsabilidade muito grande com relação às nossas licenciaturas, porque nós formamos professores. Sim. E isso tem nos preocupado bastante. Cada um dos cursos tem o seu coordenador, não é? Eu faço a coordenação geral pedagógica do EAD, mas cada um dos cursos tem o seu coordenador, que é um profissional da área, certo? Que cuida efetivamente do curso, não é? E juntos nós temos cada curso tem por exemplo, as licenciaturas, elas têm 6 semestres, são com estágio curricular supervisionado, com atividades complementares, são muito organizados os nossos cursos, certo? Os professores, nós temos para cada disciplina nossa, nós temos um professor à frente dessa disciplina, que é um professor que 90% dos nossos professores são mestres e doutores, e ao lado desse professor, para atender a demanda de alunos que nós temos tutores da área que auxiliam esse professor no atendimento aos alunos, né? Mas à frente dessa sala você tem sempre um professor que é um professor que tem uma vida acadêmica forte, não é? Para poder ficar à frente dessa sala. Dos bacharelados, os cursos têm 8 semestres, né? E os cursos de tecnologia, em geral, são cursos de 4 semestres. Nós temos no ar 4 cursos de pós-graduação, mas nós temos já elaborados, porque nós elaboramos em conjunto com os próprios coordenadores. Sim. E nós elaboramos mais 16 cursos de pós-graduação agora, certo? E que nós estamos aguardando aí as orientações de como nós vamos colocar no ar esses cursos, né? Nós temos um serviço de monitoria, que é um serviço que presta um atendimento ao aluno para que a gente possa minimizar conflitos, tensões que acabam acontecendo quando você lida com pessoas, né? O grupo de apoio pedagógico, que realmente fica mais junto a mim, onde você tem uma equipe de desenvolvimento e que trabalha com as questões das avaliações, com revisão de material, são muitas as demandas. Tem prova, né? Também presencial, muita isso, gente acha que é tudo à distância. Né? Então, no ambiente virtual, nós criamos não gosto da palavra modelo, mas a gente tem mais ou menos um modelo, onde nós temos, porque o nosso semestre tem 20 semanas, a gente faz uma semana de acolhimento, e onde a gente também coloca várias questões de apoio ao aluno, né? E a última semana de avaliação daquele semestre, que a gente também faz questão de avaliar esse semestre, ser avaliado pelo nosso aluno. Então, na realidade, sobram ali, vamos dizer, 18 semanas, não é? Então, a cada 2 semanas nós temos uma atividade avaliativa, então são 9 atividades avaliativas, sendo que elas podem ser realizadas presencialmente, no polo de apoio presencial, ou no ambiente virtual, sendo que obrigatoriamente uma delas tem que ser presencial pela legislação, né? E são instrumentos, alguns objetivos, que permitem correção automática, outros
dissertativos, que demanda correção por parte dos nossos tutores e professores. Virtual, temos, acho muito legal, temos, além da nossa biblioteca mesmo, que os alunos podem consultar por um sistema de gestão acadêmica, nós temos a parceria com a Pearson, que é uma biblioteca digital, onde o aluno pode, da casa dele, acessar os livros também. Nós priorizamos as referências bibliográficas da Pearson, para que o aluno possa ter acesso, né? Que mais tem que as revistas também? Isso, e também há uma coisa que dá muito orgulho, me dá muito orgulho, que são as nossas revistas acadêmicas, certo? A nossa primeira revista, que foi a revista Paideia, que é a revista Paideia, hoje ela tem um Qualis, que é uma avaliação que é feita dos periódicos científicos, que é B1, que é uma avaliação muito positiva. O caminho para a construção dela foi extremamente penoso, né? A Angélica trabalhava aqui, vocês lembram da Angélica, sim. Né? A Angélica trabalhava aqui conosco e a Márcia Ferretti também, e nós fizemos as três um caminho de descoberta mesmo, de como se montava uma revista numa plataforma que é do Ibict, que naquela época era uma coisa muito pouco divulgada, né? Isso já há bastante tempo atrás. E a revista ela foi mantida, não é? Que é uma coisa muito boa, essa manutenção da revista, e ela foi evoluindo na sua avaliação, não é? Essa avaliação ela é dada em função dos próprios artigos, se eles são mais relevantes, causam impacto, etc., não é? E nós acabamos de lançar agora uma outra revista chamada Ágora. Olha que legal. Ela na edição 0, ela contou com publicação dos nossos professores sobre questões que hoje estão muito presentes, vamos dizer assim, obrigatoriamente até pelas normas aí do Ministério da Educação, como diversidade, africanidades, direitos humanos, que tem que ser trabalhados de forma interdisciplinar dentro dos cursos. E ela é uma revista que ela será dedicada à pesquisa, artigos sobre formação de professores. Olha que legal. Né? E quem quiser acessar, como é que faz? Tem o próprio endereço da revista, não é? Mas você está no site, disponibilizado. www.nimes.br, entrando lá, já vai achar as duas revistas, certo? Com os números atuais e com os números anteriores, né? E nós também temos uma ideia de montar, e já estamos numa discussão, de montar uma revista mais relacionada à área de negócios. Olha que legal. Porque a gente tem o curso de administração, tem o curso de contábeis, e a gente está aí com uma formulação de um curso de economia, de ciências econômicas, e isso seria abertura aí para uma área, os de tecnologia em gestão, gestão de TI, gestão de recursos humanos, gestão pública, e essa área de gestão de negócios, eu acho que já cabe aqui uma revista também nesse sentido, né? Você busca sempre os seus coordenadores sempre estarem inserindo mais informação, né, para os alunos. Como é que funciona? Existe uma reunião? Como é que funciona? Fala um pouquinho como é que você e os coordenadores, porque a maioria que nos escutam são alunos, né? Então, essa parte eles acabam não conhecendo. Olha, eu diria que assim, hoje nós temos aqui, alguns coordenadores têm 2 cursos, por exemplo, coordenam 2 cursos, né? Hoje eles são 20 coordenadores de curso aqui. Eu não me vejo coordenando o GAP sem os coordenadores, certo? Porque eu costumo dizer, eu brinco muito com alguns, que é assim, é o braço direito, é o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda, porque o trabalho é intenso, mas nós nos socorremos o tempo todo, certo? Então, e cada um trazendo suas informações. Sim. Então, nós temos toda quarta-feira, nós temos um encontro no período da tarde, certo? E esse nosso encontro, ele pode ser uma reunião, certo? Não é? Sim. Onde nós trocamos informações, onde eu dou bronca neles às vezes, certo? Mas eles também dão em mim, viu? Pensa que não dão porque eles dão, certo?
mas onde a gente faz as construções juntos, Sim, entendeu? sim, sim. Essa quarta-feira é um dia importante para nós no período reunir, da tarde. Conversar do que está Isso. acontecendo. Então, a quarta-feira é dia de encontro nosso. Às vezes a gente tem a reunião, às vezes não tem a reunião, mas é data de... Todos os coordenadores estão na casa e nós podemos trocar nossas informações aí. Né? Explica pra gente, só para já estamos finalizando, o TCC. Como é que é o TCC na virtual? Que muita gente tem essa dúvida, né? Então, na pós-graduação, eles são obrigatórios, são individuais e também os alunos têm que fazer a apresentação desses trabalhos. Como se faz? A gente pode se discutir diferentes alternativas, mas eles são individuais, são obrigatórios na pós-graduação lato sensu, né, que estou falando, e tem apresentação. Na graduação, nem todos os cursos exigem o trabalho de conclusão de curso. A maioria dos nossos cursos prevê o trabalho de conclusão de curso. Mas nós já podemos realizá-lo em grupo. Sim. Muitos não exigem apresentação, outros exigem apresentação. Por exemplo, artes visuais, ele exige apresentação também. Eles são construídos, os trabalhos são construídos dentro do próprio ambiente virtual de aprendizagem. Olha que legal. Certo? Existem salas criadas para isso, né? E ferramentas, nós usamos como ambiente virtual de aprendizagem o Moodle, e ele mesmo permite. Então, por exemplo, nós usamos na pós-graduação, eu faço orientação de TCC na pós-graduação, e nós usamos, por exemplo, o Diário da Escrita, onde os alunos vão postando ali dentro as suas produções, Olha certo? que legal. E o professor faz a correção, devolve para o aluno. É um processo de construção dentro do próprio ambiente. Que legal. Bem tecnologia, tranquilo. né? Unindo a educação. E cada vez mais nós estamos trabalhando com documentos digitalizados. É irreversível, né, Gabi? Sim, sim. É irreversível, né? Bom, então agora eu vou fazer a minha última pergunta. O que o aluno que pretende fazer a Unimes Virtual pode esperar da instituição e da formação dele em geral? Eu penso que qualquer aluno que queira estudar hoje na Unimes Virtual, certo? Tem que compreender que estudar à distância exige disciplina, compromisso, assim como no presencial. Nós temos apenas uma diferença de modalidade. Educação é coisa séria. Sim. Então, se eu estou presencialmente, eu posso estar presencialmente na sala de aula, mas estar ausente. Sim. Ou eu posso estar totalmente, né? fora da sala de aula e estar presente, porque eu estou interagindo dentro do ambiente virtual, né? Sim. Hoje, pelos resultados de avaliações que estão sendo feitas, você tem excelentes desempenhos de alunos que cursam à distância, Sim. na modalidade à distância. Mas é preciso disciplina, é preciso amadurecimento, responsabilidade e compromisso, como é preciso no presencial, né? E eu vejo que uma coisa também que vem se manifestando nas pesquisas é que essa idade desse aluno, anteriormente, era uma idade de 35 a 40 anos, e hoje essa idade ela já está na faixa dos 30 anos. Então, cada vez mais jovens recorrem à educação à distância, até pela facilidade com a tecnologia, pela proximidade da tecnologia, né? Então, eu vejo que, assim, educação à distância é educação. Sim. E daí ela exige compromisso, seriedade, disciplina, porque a flexibilidade de eu estar num determinado lugar ou noutro e acessar o meu ambiente virtual, a minha videoaula, o meu texto e etc., ele exige de mim disciplina. Sim. Não é? Eu posso acessar às 6 horas da manhã e posso acessar às 10 horas, mas a hora que eu acesso, eu tenho que acessar efetivamente. Eu fiz os dois, eu achei que a presencial, você pode mandar alguém assinar para você na lista. A virtual, não. Você tem que sentar e você tem que estudar e depende só de você. Né? E você tem ferramentas muito interessantes. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo a Laísla me ofereceu lá uma ferramentazinha de acompanhamento do aluno, sensacional, que nós vamos baixar no Moodle para o aluno ver, para ele ver o progresso dele. Olha o que que ele legal. já fez, o que ele não fez ainda, o que ele tem para fazer. Hoje você tem milhões de coisas, né? É apaixonante, né?
Sim, sim. Bom, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer e quero deixar o espaço para você deixar o seu recado para os alunos, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, eu queria agradecer primeiro a todo o pessoal aqui da Unimes mesmo, né? A gente não faz nada sozinho, então, as meninas do GAP, que são maravilhosas, os coordenadores, que são meus parceiros, eu falei aqui que é o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda, certo? Né? Os professores, os tutores, que também quebram galhos imensos aqui quando nós precisamos, o pessoal da monitoria, o próprio pessoal do GTEC, vocês aqui, todos vocês. Eu acho que a gente tem um pessoal, nós somos gente boa, né? Eu costumo dizer que nós somos gente também boa, acho. né? Isso mesmo. Depois aos alunos, que são maravilhosos, né? Às vezes se recebe uma informação que um aluno eventualmente pode fazer, pode promover uma situação que cause algum desconforto, e você vê pelo número de alunos que nós temos que isso é muito distante. Os alunos querem aprender, os alunos querem participar, os alunos querem ser bem tratados, assim como nós. Né? Sim. Então, minha palavra para eles é uma palavra de incentivo. Como nós falamos anteriormente, as informações estão na grande rede, a sala virtual, ela é uma sala importante, ela é uma sala que é enriquecida, mas não basta isso. Eu preciso entrar na grande rede mesmo para ir buscar, para aprender a pesquisar, para aprender a aprender. Eu acho que é isso, né? São todos muito bem-vindos aqui. Legal. Bom, bem, o programa Prata da Casa tem direção de Stênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado.